Oi, meu nome é Raniele. Meu nome é Rayane. Meu nome é Luísa. Meu nome é Júlia. Meu nome é Caio. E estamos com mais um vídeo pra vocês aí no canal. Solta a vinheta! Olá pessoal, hoje estamos aqui para falar de duas obras mundialmente conhecidas: A Menina que Roubava Livros e O Diário de Anne Frank. Bora? A Menina que Roubava Livros foi escrita por Mark Suzan e lançada em 2005. A obra se passa em meados da Segunda Guerra Mundial e conta com 386 páginas. Uma das coisas que me chamaram a atenção nesse livro é que a protagonista ela era adotada e seus pais, apesar de serem pais adotivos, a amavam muito. Sua mãe era muito rígida, mas dava pra ver que ela sentia um amor muito forte pela Lizzie. E seu pai é a pessoa mais incrível do livro pra mim. Foi uma pessoa que me chamou muita atenção, porque ele era muito alegre, apesar da guerra, ele era uma pessoa muito alegre, vivia tocando, fazendo música, e é uma pessoa incrível pra mim, uma das pessoas mais legais do livro. E uma coisa que também me chamou muita atenção é que o livro não é só voltado para a questão da guerra, ele também abrange outras coisas, como o amor e também o companheirismo das pessoas. O livro conta sobre como os sentimentos, como os judeus se passaram durante a guerra. Então, também ele mostra que eles trazeram um judeu para dentro da casa deles, que é um fato muito interessante. Sim, o livro também puxa um pouquinho mais para o aspecto filosófico, que emociona demais o leitor e diferencia essa obra de qualquer uma outra. Outra coisa que torna a obra única, mano, torna a obra única, e eu particularmente nunca li um livro desse estilo. A narradora do livro é a própria morte. Por esse motivo, traz reflexões incríveis sobre a natureza humana, boa e ruim, reflexões sobre a morte em si, e frases impactantes, como na página 11, uma frase dita pela própria narradora, a morte: às vezes eu chego cedo demais, apresso-me, e algumas pessoas se agarram por tempo demais à vida, do que seria esperável. E isso com certeza me deixou de queixo caído, porque é uma frase diferente, você não escuta isso normalmente, sabe? E outro aspecto interessante do livro é que ele puxa, pela narradora, ele puxa o livro um pouco, a história um pouco pelo lado fictício, mas não é tipo uma abelha com perna de aranha. É um fictício natural, é equilibrado. Agora eu vou falar um pouco sobre o Diário de Anne Frank, que foi escrita por ela mesma, e ela ganhou o diário de presente de seu pai, no aniversário de 13 anos dela, e ela começa a escrever ele quando ela estava presa no anexo, né, quando ela estava se escondendo, e ela escreve os sentimentos, tudo que ela estava passando, como estava sendo difícil, ela tá passando por aquela fase. Cara, como a Luísa disse, com certeza uma das melhores coisas do livro é que ele não fica preso apenas à guerra, ao sofrimento. Ele puxa um pouco dos sentimentos da Anne, da felicidade, da tristeza que ela sentia, um pouco do romance, que é uma coisa normal na idade dela, e o que deixa a obra equilibrada. Ambas as obras são muito equilibradas. Deixa a obra equilibrada sem muito... não fica cansativo para o leitor falar só de um assunto. A Raniele falando de sentimentos me faz lembrar que a Anne era uma das meninas mais fortes do anexo. Não só uma das meninas, mas uma das participantes do anexo, uma das mais fortes. Ela tinha personalidade forte também e não era muito fácil de lidar, mas ela era uma pessoa muito forte. O livro mistura entre os aspectos do que eles sentiam e sobre da guerra. Ele não conta somente o que aconteceu da guerra, como foi, mas sim ele mistura os dois aspectos, formando uma mistura bem homogênea, vamos dizer assim, do assunto, fazendo com que o livro seja bem lido, assim, muito Bem interessante. Como a Rayane mesma disse, a Anne era uma pessoa bem espalhafatosa, bem mandona, durona. Já a Liesel, do livro A Menina que Roubava Livros, ela era uma pessoa forte, sim, como a Anne, porque viveu momentos terríveis, fortes, como ambas as pessoas da Segunda Guerra Mundial. Foi uma época muito difícil. Mas a Lígia já era uma pessoa mais retraída, ela já era mais tímida,
ela não era de conversar muito. A Anne já era explodidaça. E tirando um pouquinho o foco na história em si, algumas das informações interessantes do livro são que, além dos dois serem passados na Segunda Guerra Mundial, os dois foram narrados na Alemanha também. A Júlia disse algumas semelhanças e o livro ele apresenta muitas semelhanças, mas que não se comparam às diferenças. Os livros são bem opostos porque são situações diferentes, né? A Liesel não precisava de ficar escondida, a Anne já precisava de ficar escondida porque a Liesel era filha de comunista e a Liesel era... desculpa, gente. A Liesel era filha de comunista e a Anne era filha de judeus, tanto que ela ficou escondida no anexo. Os sofrimentos são sofrimentos, mas são sofrimentos diferentes. Igual a Arnelli falou, porque uma diferença é que a Anne era judia, então ela ficava confinada no anexo. E Lise, ela já era mais livre. Em partes também mostra que ela brincava na rua e que ela ia pra escola. Já a Anne não, a Anne ficava confinada dentro do anexo e não podia fazer nada. É muito interessante você ler os dois livros, porque quando você junta as histórias, você começa a ter um conhecimento de mundo muito maior, porque ele fala, a menina que roubava livros, ele fala do sofrimento dos comunistas. Não foram apenas os judeus que sofreram, como é mostrado no Diário de Anne Frank, os comunistas também sofreram. Foi um sofrimento mundial. Você consegue ver, né, como que as duas personagens se sentiam, né, durante a guerra e tudo, uma ficava confinada, outra era mais livre, então isso aí impacta bastante. Mas ambas passaram por momentos impactantes e difíceis. Uma semelhança dos livros também é que mostra não só o sofrimento das protagonistas, mas também das outras pessoas, de pessoas de fora mesmo. Como elas viviam na guerra, na Segunda Guerra. Como a Segunda Guerra foi difícil não só para as protagonistas, suas famílias, mas também para as outras pessoas. Em suma, eu particularmente, eu acho que todos do nosso canal recomendam o livro para vocês, galera, porque são obras emocionantes, com certeza vale a pena. Que é muito bom, mas fez a gente chorar um pouquinho, Mas independente disso é muito bom. E também a gente teve a oportunidade de ler os livros e teve a oportunidade de ver os dois filmes inspirados na obra, para vocês verem como ela é incrível. Teve até filme. E o filme também é incrível. Tem algumas diferenças em algumas coisas. No livro falam umas coisas, no filme não, mas ambos emocionantes. Uma semelhança até dos filmes é que os dois foram lançados em 2007. O legal também é você olhar, você ler os dois livros ou ver os dois filmes, que você vai ver a diferença entre os aspectos, os aspectos iguais também. Então é bem legal os livros, a gente recomenda bastante a leitura. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso resuminho sobre as duas obras, as diferenças e as igualdades. E um beijo e até o próximo vídeo. Deixem o seu like.